Bom, pessoal, vamos relaxando, vamos descansando as nossas mentes, nos colocando presentes na nossa aula, agradecendo todo o trabalho dos mentores da casa, dos nossos amigos espirituais, pedindo que a gente sintonize com tudo aquilo que tem de melhor, com todos os seres e todos os espíritos, né, que são os nossos benfeitores, para que possamos cada vez mais entender que o bem é o único caminho a seguir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo os estudos do livro Os Mensageiros, capítulo 14, preparativos. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os 3, a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Fiquei radiante. Muita vez regressar ao ninho doméstico, tornar a cidade em que desenvolver a tarefa última, e todavia não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez, era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu: procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhe permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, enviem a mensagem eterna, um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar, cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento.
Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles, e em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais, que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial, e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho do que ato de súplica propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei um instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar, como os viajantes terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos Vicente e eu nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimos-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou. Creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos, em véspera de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos. Por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu. Imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes.
Existe o val, que oferece transporte rápido, e há passagens diversas, através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino, como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuímos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar, que iam ficando à distância. Final de capítulo. Bom, a gente vê esse capítulo quanta informação implícita que tem aí em relação às colônias, às cidades espirituais e à crosta terrestre. A gente vê assim que, primeira coisa, eles recém vão começar, o André Luiz, até então, ele só fazia visitas autorizadas ao seu lar, lá, que visitava lá a Zélia, a ex-mulher, as filhas e tal, e já tinha um outro marido lá, a mulher, e que proibiu, ele foi assim, nas visitas ao lar, foi esquecido por orientação do novo marido da ex-mulher dele. Então, ele tinha essa experiência da crosta, só essa. Ele vai, a partir desse momento aí, né, na realidade, a sequência do próprio livro, ele vai começar agora, né, porque aqueles 3 dias que eles ficaram lá de conversação foi preparação no centro Mensageiros, que fica dentro do nosso lar. Então, o que ocorre agora? Ele vai ser preparado para fazer exatamente o trabalho que nós vamos estudar agora no livro Mensageiros, que é o trabalho mediúnico. E o que foi a primeira coisa, então, que ele foi orientado? A receber sessões de magnetismo, tá? Para aumentar o psiquismo dele, para ele poder perceber coisas, que a gente vai ver no próximo capítulo, né, que, diante, coisas que ele até então nem tinha a capacidade e nem percebia. Mas nós vamos ver mais adiante também que, pela primeira vez, ele vai passar a ver a própria luz, sentir a própria luz. E esse magnetismo, essas sessões, faz com que a percepção dele aumente e ele possa entrar no psiquismo dos outros. Não em relação aos efeitos, como está ali, assim as causas. E aí a gente faz assim, a ligação disso com o próprio nosso lar, lá na obra Nosso Lar. Lembra uma senhora lá que queria entrar no nosso lar de noite e se fez de boazinha, e aí o André estava junto com o Tobias, e aí foi dito para ele, e ele ficou com pena daquela senhora, mas por que não deixar ela estar desamparada na rua? Eu disse, não, André, mais adiante tu vai entender. Ela não está arrependida de nada, não está inserida num pensamento compatível com esse nosso ambiente aqui, ela não quer ajuda, ela quer interferir, ela quer ter acesso para interferir aqui dentro. Mais adiante, tu vai entender isso. Só agora, veio passado, obra Nosso Lar, 1943, isso aqui, 1944. Ele vai entender praticamente um ano depois, é exatamente esse psiquismo que vai ser dado a ele, de ele poder entrar na causa, tá? Não no efeito. Coitadinho, coisa. E a gente tem, se a gente olhar lá também o livro Libertação, quantas vezes o André Luiz, lá embaixo, naquela cidade estranha, chega a dizer para o Gúbio, que é o instrutor, dizendo assim, quem sabe resgatar esse aqui, quem sabe aquele ali demonstra tanta... Não é dado ao momento, cada um tem o seu momento. E ele, mesmo assim, que é bem depois, o livro Libertação, claro que é num ambiente bem subcrostal, na região trevosa, na cidade estranha, e ali
ele se defronta também com aquele clamor de vários espíritos que estavam lá pedindo ajuda, mas aquele ajuda boca para fora. Esse boca para fora existe na nossa vida aqui também. Muitas das vezes, ao longo da nossa vida, a gente achava que merecia mais, achava que merecia um pouquinho mais de atenção dos outros, ou que teria que ter mais isso ou mais aquilo, em todos os campos, mas que lá no fundo, no íntimo nosso, a gente sabia que não era merecedor disso. Então, tem essa questão que a gente tem que sempre relacionar com a nossa vida, como ela é, e o quanto que a gente deve fazer essas comparações para perceber o quanto que a gente não está inserido nesse ato, né, de que nos insere ao transcendental para nos dar a percepção das nossas causas. A gente só encontra isso quando medita, né? Aí está implicitamente também aí o poder da oração, que eles vão ter que usar muito, para uma questão que é fundamental também. Olha, outro grande ensinamento desse texto, as estradas espirituais. Assim como a gente sabe que tem para a navegação, os navios, os aviões, tem as estradas, o mundo espiritual também tem os seus caminhos. Aliás, tem o caminho para cima e para baixo. Em geral, quem mora em terreno mesmo, tem em algum local do nosso quadrante, do nosso terreno, uma porta de acesso ao mundo subcrustal. Não é por qualquer lugar, espírito vai e vem. Ele tem acesso espiritual por determinadas localizações. Também no mundo espiritual superior, e a gente aí vai entender com esse texto que vai se completar com o próximo capítulo, o quanto que o nosso lar ainda é uma cidade umbralina do umbral fino. E quando eles vão fazer agora essa viagem para chegar na crosta terrestre, aqui onde nós estamos, nós vamos ver no próximo capítulo por onde eles passam para ver onde é que a gente vive hoje. A gente não percebe, mas a gente vai se dar conta agora. Vindo do nosso lar para cá, por onde eles passam? Mas passam por onde? Por lá por baixo? Não, eles vieram de cima. Nós é que estamos na crosta de onde eles vieram. Quer dizer, o céu aberto deles vindo até nós. Aí a gente vai perceber, também fazendo relação com esse psiquismo de abrir a nossa compreensão, felizmente, nós não enxergamos onde nós estamos. Nós não percebemos. E é essa percepção que foi aguçada para ele, através do magnetismo, que é uma das técnicas que se usa, porque aí a gente fala também da mediunidade, podemos falar também no final, essa questão nossa da mediunidade, quanto que a gente clama, mas que a gente não está preparado para enxergar. A providência divina nos deixa um véu na frente de não enxergar e não perceber todas as coisas. E isso também ocorre no plano espiritual. Os espíritos estão vendo aí, o Vicente e o André Luiz não enxergavam tudo, e nem aqueles que enxergam mais do que eles enxergam tudo, percebem tudo. Que a percepção do espírito, é lá, volta e meia está lá o Inácio falando, e outros lá, o próprio Odilon, claro que o Odilon está num patamar superior em relação a isso, mas de que eles não têm acesso psíquico a determinada compreensão ainda. Nós temos que nos preocupar com esse aqui nosso, que logo depois nós vamos retornar para esse umbral mesmo. Aí a gente passa a perceber melhor o umbral fino e o umbral grosso. Lá embaixo nós estamos no umbral médio para grosso. É aqui, e é daqui que a gente vai voltar depois para o outro lado. Pode voltar mais consciente ou um pouco menos consciente. Quanto menos consciência tiver de si, mais rápido vai voltar. Por quê? Porque a lei da atração telúrica é um dos efeitos necessários para a evolução do espírito. Ele tem que ter o processo de experiência, de vivenciar situações.
não existe estagnação, não existe o sono eterno, não existe o parar um pouco, desliga. O espírito é uma força pulsante, eterna e permanente. Né? E pode ficar cristalizado em determinados pensamentos, monoideísmo, né? Coisas que ocorrem conforme o seu grau de transtorno. Então, eu acho assim, um texto pequeno, mas que nos diz muita coisa. E é importante a gente saber por quê. Olha o que está implícito também ali. Nós vamos ver que tem um caminho espiritual que o espírito pode volitar e chegar até aqui, conforme o aprendizado dele e o local onde é permitido volitar e que seja possível volitar. Quanto mais denso, menor a capacidade do espírito de volitar. Mas há dois caminhos que ligam esse mundo espiritual à crosta terrestre. Há aquele sinuoso que nós vamos ver por onde eles passam para o aprendizado, que na realidade André Luiz e o Vicente estão mais aprendendo. Então, ele leva, o Aniceto leva para um caminho mais tortuoso, né? Aquelas imagens que nós vamos ver descritas aí em seguida, e há caminhos que são sublimes, por onde os espíritos que são convencidos à reencarnação, por lá que eles chegam à crosta terrestre. Porque, senão, eles teriam medo de reencarnar. Imagina só, a gente está lá nessas regiões umbralinas, tá? Pode ser qualquer uma dessas cidades espirituais, lá no Inácio Ferreira, no Hospital dos Médiuns, lá no Liceu, seja lá o que for, a colônia que for dessa, não estou dizendo superior como o nosso lar, mas mais assim, logo aqui em cima. O espírito vai reencarnar, e ele não tem muito planejamento, mas sabe da necessidade de reencarnar, vamos supor. Ele aprende algumas coisas lá, e começa a ter contato e a planejar os seus problemas, seus desafios. Aí é dada a oportunidade, aí o instrutor, quem organiza esse processo todo, vai ver a possibilidade de tu reencarnares com quem tu já tem uma ligação de tantos anos antes e tal, e o fulano está isso, casaram, estão férteis para ter um filho, quem sabe lá, vou te levar ao encontro deles. Te interessa? Que aí, no desdobramento do sono, o pai e a mãe, que saem do corpo, ou tem regiões intermediárias na crosta, e esse instrutor, esse organizador lá, líder, monitor, vai levar esse espírito por essa estrada boa. Imagina só um espírito desse que vai ter que reencarnar e não se lembra de muita coisa do passado, está se organizando para o futuro, para o aperfeiçoamento espiritual. Visualiza essas regiões tenebrosas da crosta terrestre, que não é treva, é zona umbralina, e ele se amedronta com aquilo ali. Então, tem estradas, caminhos que são mais saneados, com a vegetação bonita, estrada livre, não tem intruso espiritual para amedrontar, e sai dali direto à crosta e vai, em geral, vai ser direcionado a um ambiente onde esses espíritos, né, da futura mãe, o pai, familiares, e a situação que muitas vezes até o espírito vai reencarnar, já está programando, e há momentos antes da concepção e tudo, vou te levar alguns desafios, a conhecer a tua cidade. Então, aquelas coisas que a gente passa a conhecer antes, aí tem depois aquela sensação, parece que eu já estive aqui. Não, já foi levado, sim. E muitas vezes já tem desdobramento. Mas vai por que estrada? Por essa estrada. A gente não tem aí no Rio Grande do Sul aquela coisa da estrada lá que vai para Nova Petrópolis, que chama, como é que é a estrada lá que chama Estrada do Amor, sei lá, estrada do, sei lá. Rota romântica. Rota romântica. Que é aquela coisa. Eu me lembro que até quando eu ia lá, é mais longe, mas era mais agradável. É mais ou menos isso. Agora, pode ir ali por Taquara, onde tinha ali umas favelas, umas coisas, vai ali no meio, passa e sair ali numa boa, é mais curto. Entenderam como é que essa situação, essa correlação existe? E isso em relação a todas as nossas ligações com o mundo espiritual logo aqui em cima. Então, quando a gente partir daqui, a gente
vai ter a sensação, talvez, de subir, mas vai subir para uma região um pouquinho tenebrosa, que, na realidade, é a região umbralina. E, neste caminho, e aí aquela coisa, o processo do desencarne, aí depende do mérito de cada um, uma série de coisas. E aí também está no texto ali, força da oração, elevar o pensamento, orar fervorosamente, ou seja, se a gente tiver o impulso de querer se conectar com o alto, essa luz se faz presente e afasta possíveis intrusos, em qualquer situação. Desencarnado, encarnado, passando desdobrado durante a noite, indo aqui e ali. As pessoas têm durante a noite aqueles sonhos absurdos e tal. Tenta vir a consciência e orar. Pensa em luz, faz o exercício. Isso vai valer para o outro lado, porque o desdobramento durante a noite é o mesmo da morte, é o mesmo do desencarne, é o mesmo que nos espera. E também, lógico, que o fruto do nosso pensamento durante o dia vai ser o impulso que nós vamos ter durante a noite. Eu acho que é isso, e aí a parte que vem aí adiante vai completar todo esse período aí. Tá bom, Flávio? Tá bom, vamos lá então. Capítulo 15. A viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobria-se de nuvens espessas, e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas, que é isto? Perguntei, admirado da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos, e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo: sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos e votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente: muito bem, meus amigos. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece, repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos,
em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores ladeando escuros precipícios, em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo de espaço a espaço entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. À nossa frente sinto um mundo novo, que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros, que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1,3 bilhão mil vezes maior do que a Terra, e que a estrela Capela é 5.800 vezes maior do que o nosso Sol. Sabe que Arcturo equivale a milhares de sóis iguais ao que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas, espirais e difusas. E não para as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo este trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações, e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo
para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob os nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou, cauteloso. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados. E não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou. É um dos postos de socorro de Campo da Paz. Final de capítulo. A gente vê, assim, mais vários ensinamentos, né? Entre deles, a questão da ciência. A gente vê esse livro foi organizado em 1944. Aquelas informações sobre as dimensões dos planetas e das estrelas, aquilo ali, até então, a ciência nem tinha esse conhecimento. Claro que a ciência nem menciona a questão de capela, a gente sabe isso pelo plano espiritual, de livros, né? Através da mediunidade. Agora, capela, que é a capela, aquela que todo mundo, exilado de capela, de onde vem os espíritos capelinos, que foi a grande um planeta da estrela de Capela, como se fosse um planeta Terra, da estrela Sol, tá? Que deu a condição para que esses espíritos viessem para cá, cada um com as suas provas, com as suas dificuldades, e também com a missão, né, que muitos missionários de Capela também vieram. E aí a gente não tinha assim, Capela, o que é Capela? É um planeta? Não, é uma estrela, é como é o Sol. Só que não é igual ao Sol, ela é 5.800 vezes maior do que o Sol. E, por sua vez, é 1.300.000 vezes o Sol maior do que a Terra. Aí a gente não consegue ter a dimensão do que seja isso. Aí a gente pode também compreender um pouco por que os capelinos que aqui vieram expulsos, segregados lá de Capela, desse planeta, dessa estrela Capela, e tiveram que voltar e fizeram um esforço hercúleo de aqui ficar bem, sob o ponto de vista moral, que é onde eles haviam caído, porque imagina para eles, esses espíritos, a dimensão de luz que é um planeta vinculado à Capela, de uma luz vinculada ao Sol nosso. Vejam só o quanto choque psíquico que esses espíritos receberam. É lógico que o planeta é semelhante à Terra, de onde eles vieram, é um pouquinho maior do que a Terra, mas a estrela deles era a Capela. Essa dimensão de luz de Capela em relação a eles. E eles vieram para cá, deram essa contribuição dentro do seu aprendizado, a necessidade de reparação dos seus erros, e aí se deu todo esse processo que a gente chama de exilados de Capela. Mas só por aí a gente podia ver assim, o quanto tem de informação. Não só por esses livros, vários livros do André Luiz, que ele se antecipou à própria ciência em informações lá no plano espiritual, principalmente do nosso lar. Nós somos uma cópia mal feita do plano superior.
Tá? E aqui para baixo, mesma coisa. E aí tive essa trajetória que eles tiveram ali, a descrição, quem lê essa descrição, e a gente fosse dar para uma pessoa mesmo espírita, e dissesse para ele, ó, vou descrever uma viagem espiritual e tu classifica isso para mim. Provavelmente iam dizer, está lá no abismo, está lá nas trevas para o abismo, essas figuras horripilantes, pássaros, uma formação diabólica e assim por diante. Essa descrição toda daí, a gente não tem a noção do que seja, então, o mundo do abismo, das trevas e assim mais lá embaixo. Agora, isso que ele descreve ali é a crosta terrestre, que nós não enxergamos. Por que a gente não enxerga? Porque senão ia rejeitar. Se nós enxergássemos todas essas coisas, e que coisas são essas? Fruto da forma pensamento coletivo. Se nós tivéssemos, tem outras obras lá, Ação e Reação, e outras, aquela que ele está lá, pega um tipo do centro aí de Porto Alegre, a Rua da Praia, naquela hora de grande movimento, e aí dá uma descrição dele lá na Avenida Paulista, parece que em São Paulo, e ele diz assim, vamos entrar agora, e aí já o André Luiz está aí, ó, ele está nessa obra tendo acesso a esse psiquismo de alta percepção. Ele faz um outro exercício com outro instrutor e um passeio que ele faz no centro de São Paulo, e ele percebe, ele descreve a forma pensamento coletivo, que ela tinha uma cor gelatinosa, amarronzada, com esverdeada, e ele enxergava em cima das pessoas uma força densa, é o resultado do pensamento coletivo. Ou seja, as pessoas que estavam pensando. E aí ele começa, agora nós podemos perceber, aí é feito com ele um exercício de entrar no pensamento de um que o outro. Então, por amostragem, o instrutor mostra para eles. Isso é só mais um fato, né? Porque isso aí é corriqueiro na nossa vida. Agora, a gente olha assim para nós hoje. Isso é lá, é no livro, é só lá em São Paulo, é só lá no centro, quando está cheio. Não, isso está presente em todos os nossos lugares, na nossa família, às vezes, no nosso lar. O nosso lar pode ficar melhor se nós fizermos o exercício para dissipar essas energias densas. E aí vem pensamento elevado, evangelho no lar, hábitos edificantes e assim sucessivamente. No nosso meio profissional, onde tem muita fofoca, muita intriga, muita inveja, muito rancor, muita raiva, muito isso, gera esse psiquismo. Tem uma concorrência implícita entre os profissionais, de quem é melhor, de quem vai pegar o lugar do outro, se alguém tiver que sobrar, que não seja eu, e começa aquelas coisas. Isso aí forma um psiquismo muito denso e que, se for descrito por quem tem essa visão psíquica, vai descrever essas formas horripilantes, que vão atrair o quê? Pode atrair espíritos de forma animalesca, zoantropia, ou até figuras, né, animais que não são conhecidos do nosso meio aqui, que são figuras animais que são das zonas subcrostais, que têm acesso, aí eles conseguem ter um acesso a essas áreas intermediárias. Por quê? Porque o ambiente é propício. Eles conseguem se alimentar, esses espíritos inferiores, esses animais horripilantes, eles têm a necessidade de se alimentar, eles se fortalecem com energia, e a energia tem que ser compatível com a sua vibração. Entendo que, então, isso que ocorre. Agora, por que também vamos olhar sobre o outro aspecto da crosta? Esses ambientes mais de elevação espiritual, mesmo o próprio Santo Espírita, eu acho que é de elevação. Algumas igrejas, talvez aí uns tempos, sei lá, se tem alguma, onde há sinceridade e vocação para o alto. A gente vai olhar esses ambientes sagrados. Não há quem não visite lá a região da Úmbria, lá onde está o Francisco de Assis, que não se emocione e não sinta uma vibração superior naquela localização física. Por quê? Porque é um ambiente quase que permanentemente em sintonia com o alto, e as pessoas que vão ali estão nessa sintonia. Então, o ambiente
espiritual, por mais que possa ter uma tentativa de interferência lá de baixo das trevas, não consegue ter o seu vetor, não vai ter os seus mensageiros que vão conseguir chegar lá, pessoas encarnadas, eu vim aqui para estourar com esse ambiente aqui, porque não vai ficar assim. Não tem isso, porque o ambiente é tão de sintonia superior que não consegue. Estou dando só um exemplo, tem muitos ambientes na nossa crosta terrestre, como todo o nosso planeta, que são sagrados e que as pessoas dão a mensagem, quem visita esses locais, que diz que sim, tiveram uma sensação de um êxtase que nunca tinham vivenciado. Da mesma forma que cada um de nós pode ter essa sensação individual nos nossos momentos de conexão com o alto nas nossas tarefas. Em geral, até essas pessoas que são muito ligadas à caridade, da ajuda, aqueles que, pela força da oração, conseguem buscar um resultado e, pela força do pensamento em sintonia com o alto, elas alcançam essa virtude e este êxtase extrapola no próprio ambiente. Eu estava falando no início, até quando eu perguntei para a Beatriz se ainda existe os nossos grupos daqueles de saúde na casa, me lembro que eram as terças de tarde, eu fui em algumas, tá? Porque quando dava, na época eu estava trabalhando em Porto Alegre, consegui sair lá e aí fui em alguns dias de tarde, naquelas terças-feiras. É o trabalho mais bonito da casa, assim, bonito sob o ponto de vista de conexão espiritual. Os trabalhos de saúde. E aí é um equívoco, alguns médiuns acham assim, eu não sirvo para isso, eu não enxergo nada, não percebo nada. É bom não enxergar. Agradece que não enxerga. Agora, está lá o paciente, alguém que vem buscar nossa ajuda, deitado naquela maca. O médium, a pessoa que esteja ali no atendimento, basta elevar o pensamento ao alto, aos espíritos, às nossas referências, Jesus e os seus mensageiros da luz, pedir a eles a oportunidade de dar um bem-estar àquele que esteja ali sendo assistido naquele momento e que a nossa energia seja compensada com as nossas imperfeições, de direcionar aquelas energias, aquele fluido vital, aquele ectoplasma, para que as equipes espirituais possam proceder o atendimento, aliviando no que for, porque aí vem aquela coisa, eu sou médico, mas nem cheguei onde é que era o problema dele. Não precisa. E não precisa, uma das coisas que eu até dizia lá, não precisa nem dizer qual é que é o problema. Quem tem que saber é o plano espiritual, nós temos que dar a energia. Não precisa o médium enxergar a entidade, não precisa o médium saber, olha, foi feita em ti uma cirurgia tal, no tal órgão. Não, isso é espetáculo circense. Até porque o médium que possa perceber até então, ele pode estar sendo induzido se ele ficar aficionado nessa situação. Será que eu estou vendo direito? Mas a mulher veio tratar um tumor, eu nem enxerguei. Claro que há casas, há médios, há isso e aquilo, mas não é isso que a espiritualidade espera da gente. A espiritualidade espera da gente. O que vai acontecer com o André Luiz, por exemplo, depois, é de ele ficar extasiado com o que aconteceu ali com ele e provavelmente ele teve que trabalhar o psiquismo que leva à vaidade, de achar assim, estou tendo a luz, agora estou conseguindo enxergar e tudo. É isso que desvirtua o médium invigilante. Agora, é natural, porque a nossa imperfeição até leva a isso, está dando tudo certo. Mas o está certo é a conexão com o alto. Então, aqueles que fazem o atendimento lá na área da saúde, aqueles que vêm buscar, eu tenho certeza absoluta de que aqueles que estiverem no atendimento e receberem as emanações dos médiuns numa corrente de sintonia com o alto, projetando esse fluido vital, o paciente vai sair dali muito melhor. E se estava no processo já de recuperação, vai se recuperar, e se for necessário, até que leve adiante o seu desencarne, espiritualmente vai estar melhor do que antes que chegou ali, porque recebeu as emanações em sintonia com o alto. Essa é a tarefa do médium. Não é a de enxergar, de dizer o que tinha. A orientação não disse nada, fui lá, deitei, mas pelo menos, se for sincero,
fui lá, deitei, ninguém me disse nada, mas saí tão bem. Olha, e aí vai ficar com essa lembrança conectada, seja com o que for acontecer, e todos nós um dia vamos desencarnar, e vai levar essa experiência lá para o outro lado, e vai ser fundamental. Como também é fundamental para nós, que estamos aqui estudando, de saber que coisa bonita que é sabermos que nós somos eternos, uma individualidade indestrutível, que é o nosso espírito, e esse aprendizado todo que a gente está tendo, um dia vai acontecer, não importa, alguns vão deixar passar, mas adiante vai ter. Nós vamos nos lembrar desse aprendizado todo e nós vamos ter a oportunidade, um dia, de visitar essas áreas, de ver com os nossos olhos espirituais, conforme for o encaminhamento dos nossos amigos espirituais, da forma que for, e nós vamos fazer essa correlação, e nós vamos agradecer ao André Luiz, agradecer a espiritualidade superior, a Jesus e todos os seus mensageiros, esse aprendizado que em determinado momento tivemos e que vai facilitar a nossa compreensão. Nós vamos ver essa situação. Isso não é uma coisa que é lá dos livros, assim quando a gente lá estuda, o nosso lar eu não tenho acesso, mas tem milhares e milhares de cidades igual ao nosso lar. Umas mais desorganizadas, mais organizadas, e tem mais e mais organizadas. Mas essas vão se repetir e nós vamos compreender, porque estudamos o processo, e se nós tivermos um determinado mérito, que seja, não precisa ser também um santo, mas alguém que esforçado em querer colocar o aprendizado a serviço do bem, vai abrir o nosso psiquismo e nós vamos conseguir perceber muito mais coisas do que se a gente tivesse chegado lá no plano espiritual sem a compreensão das coisas, e vai ter que ir lá depois vai fazer curso disso, palestra, e ainda não é ser convencido, vai ter que ter aquela massa crítica de achar que o que eu estou vendo, será que tem lógica? Não, nós vamos chegar lá ao vermos, assim, pô, isso eu estudei, muito obrigado, obrigado a Deus, obrigado. Olha o agradecimento, a menção que eles fazem ao agradecimento. Agradecer efusivamente, nós temos que aprender a agradecer as coisas, ser grato, como está ali, só consegue receber quem tem a capacidade de agradecer. Agradecer o que nós estamos vivenciando, agradecer todo esse aprendizado e todas essas situações que vão permitir que a gente possa encurtar o nosso caminho, o nosso tempo em direção ao que nos espera, que é lá adiante no mundo da luz, espíritos melhores do que somos hoje. Isso é fundamental, a gente tem que levar isso como um ensinamento e de saber que a gente tem que se preparar. Está lá com o Santo Agostinho, quando comenta, na 919, Livro dos Espíritos, ficava eu quando era ele padre lá, o Santo Agostinho, que foi um convertido, né, até os 21 anos, 22 anos, era um devasso e tudo, e aí, graças à mãe dele, ele se converte e acaba sendo o Santo Agostinho, que a igreja canonizou. E ele, no plano espiritual, manda o comentário das 919 Livros dos Espíritos. E lá está a menção que ele faz à necessidade de meditar e fazer o exame da consciência. O quanto que, para ele, foi importante fazer durante a encarnação aquele exame do que é certo, o que é errado, onde acertou e onde poderia ter sido melhor. Isso, no plano espiritual, para ele foi mais libertador ainda, porque ele já tinha presente, cada um de nós pode pensar onde a gente já falhou nessa encarnação. Procurar converter isso não em culpa, mas em aprendizado. Que é esse o trabalho, o espírito percebeu onde errou, onde poderia ter sido melhor. Tem coisas que nós fizemos que nós não queremos contar para ninguém, e nem há essa necessidade. A conversa é interior. E lá adiante, se for o caso, da forma que for, nós vamos ter um determinado acesso a pessoas, né, a espíritos, esses como o próprio André Luiz teve em algum momento, e muitos outros aí nesses livros que a gente tanto lê, estuda e procura compreender, de ter acesso a bons conselheiros que vão nos dar o caminho.
e aí nós vamos ter uma necessidade, está me atormentando tanto alguns erros que eu cometi. Agora, é muito melhor chegar lá com meio caminho andado do que chegar lá e começar a ser como alguns personagens que nós já vimos até no início dessa obra, de chegar lá, e aí o outro queria lá falar com a veneranda, e aí porque eu sou, porque eu fiz, e eu não admito meus erros e tal, e está lá, e a própria veneranda, que era veneranda, não mudou. Ele quem chegou à conclusão lá no mundo espiritual, depois de ter fracassado 2 vezes. Antes da terceira, fracassou, e aí foi se dar conta lá. Por que eu tenho que chegar no plano espiritual e não me dar conta, pelo menos, de grande parte das coisas que estejam na nossa consciência? Nós sabemos onde erramos. Às vezes tem coisas que são pequenas, mas nos atrapalham. Algumas a gente tem vergonha de ter participado, feito, dito, compactuado. Mas é importante isso. É muito importante. E não transformar em culpa, em si, em aprendizado. Eu acho que é isso, então, pessoal. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa ou podemos encerrar. Francisco, eu estava ali com a mãozinha levantada. Não, a gente estava falando da coisa desses trânsitos, né, entre ambientes, inclusive aqui no próprio plano físico, mas também, por outro lado, né, o quanto é difícil tu entrar num ambiente que está impregnado, que tu entra, por exemplo, já sente um nó na garganta, sabe? E sai super... Por mais assim que a gente faça uma oração antes, que tu tente te preparar da nossa imperfeição, o quanto é difícil, né, tu sair bem, ileso do lugar, assim. Eu ainda saio, assim, meio cansada, com um nó no peito. Isso ainda é o efeito das pessoas que, com a sua sensibilidade, ela consegue captar essas energias, né, densas do ambiente, que elas estão em tudo que é lugar, não importa dizer aqui e ali, claro, alguns é mais, outros menos. Agora, o que a gente não pode é ficar impregnado com essas energias. Isso pode nos causar um determinado desconforto, mas ele é passageiro. Assim como a gente fala dentro do centro espírita, isso aí tão mal do centro. Não, não pode sair mal do centro espírita. Vai sair melhor do que entrou. Trabalhador, o que veio tomar passe, isso e aquilo. Mas estava tão pesado que eu não saí bem. Alguma coisa gerou que não era para ser. Agora, não dá para deixar também de perceber que essa sensibilidade ela dá a condição do magnetismo, ou seja, da atração de espíritos sofredores que estão junto conosco pedindo ajuda. Aí dá para fazer com exercício respiratório, aquela coisa, não precisa estalar os dedos, mas se tiver que estalar, encaminhando, então, é automático na hora. Passa assim, é instantâneo. De pedir aos amigos espirituais que possíveis, né, irmãozinhos que estejam aqui envolvidos e recebam através da luz do seu encaminhamento. Vão sair dali aliviados e gratos. Em algum momento vão ter a gratidão. E isso é fundamental. Esses exercícios nós temos que aprender a fazer. Isso em qualquer lugar, menos aqui e lá no outro lado também. Quando desencarnar, e se for atraída a uma área meio nebulosa, é pedir ajuda e tal. Eu sei, errei, não sou perfeito, mas não desesperado, não com aquela arrogância também de achar eu não podia estar aqui, isso aí todos fizeram. André Luiz Pedro ficou 9 anos lá, e muitos outros. Agora, essa elevação espiritual é conexão, isso aí depende da nossa vontade, não é um terceiro. Não adianta ouvir um conselheiro nosso, um instrutor, seja lá o espírito superior que seja, nem a veneranda conseguiu fazer com outros, foi através da conversa que ele chegou à conclusão. Então, nós chegarmos a essa conclusão interior. Olha, estou sendo coisa, por que será que não veio ninguém me ajudar até agora? Então, os pensamentos, começar aquela coisa. Aí, nessas horas, a gente vê assim, o André Luiz, por que começou a perceber a presença do Clarencio lá embaixo? Foi quando ele, depois de tanto suplicar, de tanto pedir, de tanto passar fome, de passar frio, de passar sede e chupar o lodo lá, e ele disse assim, não é possível, ninguém me acude, ninguém me olha, vários estiveram perto dele, a mãe dele, o Clarence e outros, e nada, ele não conseguia, ele estava com essa necessidade. Aí ele diz assim, lembrando da minha infância, isso. Aí ele começa a se lembrar
lá por volta dos 12 anos dele, que antes de dormir, a mãe dele ensinou ele sempre a rezar uma Ave Maria e tal. Aí, quando ele pensou nisso, começou a se aliviar. Aí ele disse, engraçado, estou experimentando uma sensação de calma, vou orar. Aí ele começa a orar, mas é uma oração sincera, Ave Maria, cheia de graça, e começa a... Ali muda a vida dele. Ali ele... Depois, aí, provavelmente, o Clarencio tem acesso a essa informação, olha, está despertando, aí coisa, é a mãe dele, interferência. Ali é que mudou. Não foi o Clarencio tocando no coisa, não foi a mãe, ai, André, não, nem adiantava. Agora, ali, se a gente não aprender assim com essas coisas, essa experiência, de a gente usar para nós isso, pô, naquela hora de dificuldade, a gente vai muitas vezes esperar o momento da oração, aquela assim como quando está assim o derradeiro já do desespero, mas na hora aquela que está um determinado desconforto, com uma determinada ansiedade, por isso posso levar a perder, a minha ansiedade pode levar a determinadas derrotas ou a determinados resultados não esperados. Pô, e aí, aquela coisa da respiração, a respiração com oração, sintonia com o alto, isso é hábito. Quando a gente tem isso por hábito, a gente vive melhor e encurta o nosso tempo em sintonia com o alto. Eu acho que é isso, então, pessoal. Vamos levar nosso pensamento sempre renovando e multiplicando nossa gratidão ao alto, aos nossos amigos espirituais, a Jesus, o nosso amigo incomparável, e a todos os seus mensageiros, que eles possam receber essa nossa gratidão por tudo que eles fazem por nós, por todas as atividades ao qual nós estamos inseridos com o auxílio do plano espiritual. Que cada um de nós possa seguir essa trajetória cada vez mais, de buscar os assuntos tratados no campo teórico, por procurar colocar na sua vida, no seu dia a dia, nas suas atividades, na sua forma de pensar, na forma de agir, entre todos os nossos familiares e as nossas relações sociais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade.